História e Geografia. Nós vamos começar o módulo 7. Onde fica minha escola? Você vai preparar o seu material na página 142, para a gente poder estudar sobre onde fica a nossa escola, onde ela se localiza. A gente sabe onde ela está, né? Mas nós vamos aprender de uma maneira diferente. Então, deixe tudo preparado para a gente começar o nosso módulo 7. Módulo 7. Onde fica a minha escola? A tia Tati gostaria que vocês observassem essa imagem aí. Essas imagens, né? São 3 imagens. Observe com bastante atenção cada uma delas. Como é a rua da escola representada na primeira imagem, amiguinhos? Como que ela é? A rua da primeira imagem tem movimento de carros e pessoas, ela é asfaltada, tem faixa de pedestres, lixeira e iluminação. Agora, o que é representado na segunda imagem? Então, observem a segunda imagem. Na segunda imagem é representado o quarteirão, onde se situa a escola, visto na visão oblíqua. Então, é a mesma imagem da primeira, só que de outro ângulo. Então, é uma visão oblíqua, dá para ver o quarteirão da escola na visão oblíqua. Na primeira foto, nós vimos de frente, na visão vertical. E agora nós estamos vendo a mesma escola na visão oblíqua. E na terceira imagem, o que é representado, amiguinhos? Na terceira imagem é representado o quarteirão da escola na visão vertical. Então, nós vimos a mesma imagem em 3 visões diferentes. Na página 143, vamos observar imagens. Então, observe a rua pintada por Társila do Amaral. Olha que pintura linda! Essa pintura se chama Povoação 2, de Társila do Amaral. E ela pintou esse quadro em 1953. Társila do Amaral nasceu em 1886, no município de Capivari, estado de São Paulo. Passou a infância nas fazendas de seu pai. Estudou no Brasil, na Espanha e na França. Também morou na cidade de São Paulo, onde foi uma artista muito atuante. Társila do Amaral é muito conhecida no nosso país por ser uma artista muito famosa. Seus quadros, suas pinturas são maravilhosas, como nós podemos ver nessa pintura, nessa figura que tem, né, uma rua com várias casas, que ela deu o nome de povoação. Agora nós vamos observar bem direitinho essa pintura. Observar quais elementos que nós conseguimos ver que nós temos em nossa cidade. Você vai observar as casas, a rua. O que nós temos de semelhante e diferente, né? Das ruas que nós temos em nossa cidade. Nossa, é um lugar tão lindo, né? Tem tantas árvores, tanta vegetação. Tem um rio que passa lá próximo. 2 igrejas, não é? Aparentemente são 2 igrejas. E várias casinhas coloridas. A tia Tati achou maravilhosa essa pintura. Dá até vontade de dar um passeio nesse lugar. Agora nós vamos para as perguntas. Número 1. Como é a rua que aparece no quadro? Então, você vai descrever como é a rua aí do quadro que a gente acabou de observar. Que nome você daria a esse quadro? Um nome diferente. E por que você daria esse nome? Agora o número 3. Agora você vai pensar e relembrar aí junto com quem está com você.
Como é a rua onde está a sua escola? Vamos relembrar como que é? É em uma avenida, né? Uma avenida que tem bastante árvores. Então você vai relembrar e conversar com o papai e com a mamãe para lembrar como que é a rua da nossa escola. Depois, você vai pegar o seu caderno de geografia e história e vai seguir o exemplo que a tia Tati vai deixar aqui depois para você e vai desenhar a rua da sua escola em uma das folhas. Então, amiguinhos, observem só como vocês vão fazer. Você vai lá no seu caderno de geografia e história, você vai escrever a rua da minha escola, né? Página 144, e você vai fazer um lindo desenho da rua da sua escola. Você pode desenhar as árvores, a avenida, a frente da escola, do jeito que você quiser, porque a sua imaginação e o seu capricho é nota 1000. A tia Tati está esperando lindos desenhos. Depois que você fez um lindo desenho, agora nós vamos passar para a página 145. As ruas e as avenidas. Ruas e avenidas são lugares por onde circulam pessoas e veículos. Por elas passam pedestres, bicicletas, motocicletas, carros, ônibus e caminhões. Observem essas duas imagens. Então, a primeira, a rua residencial em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Olha que rua linda, cheia de árvores. A segunda, as avenidas são, em geral, mais largas e mais extensas do que as ruas. Na foto, Avenida 23 de Maio, em São Paulo, no ano de 2019. Então, a gente consegue ver bastante diferença entre uma rua e uma avenida, né? As avenidas são mais largas, são maiores, mais movimentadas do que as ruas. Que legal! Agora nós temos uma curiosidade. Você sabia? As ruas são lugares públicos, frequentados por muitas pessoas. Sendo assim, quem é responsável por cuidar das ruas, limpá-las, tirar o lixo e conservar o piso? A manutenção das ruas é responsabilidade da prefeitura do município. Ainda assim, os moradores também são responsáveis pela conservação e devem colaborar não jogando lixo no chão, não danificando as casas, não estacionando o carro sobre a calçada e não destruindo a vegetação. E você? Você tem tido essa responsabilidade de cuidar das ruas? Em que rua fica minha escola? Toda rua tem um nome ou número que a identifica. E toda construção localizada em uma rua tem um número. Assim, para conhecer a localização de um lugar, é importante saber o nome da rua e o número do estabelecimento. Ou seja, é preciso saber o endereço do lugar. Toda casa, escola, restaurante ou loja tem um endereço para que as pessoas possam encontrá-los. O que significa endereço, tia Tati? Endereço é o conjunto de informações sobre a localização de um estabelecimento. O nome da rua, o número e o bairro, muitas vezes até o CEP. Será que você sabe o endereço da sua escola? Ai, será que nós sabemos o endereço da nossa escola? Observem só, amiguinhos, a fachada, né, a frente, lá na rua da nossa escola, e o endereço, Avenida João Alves do Nascimento, número 1000. Vamos conversar um pouquinho sobre a rua da nossa escola? Na rua da escola há asfalto? Sim, esses dias está tendo a reforma, né? Mas na rua da nossa escola temos asfalto, ela é asfaltada. Iluminação. À noite, quando a gente passa lá, é clarinho? Sim. Tem lixeiras na rua da nossa escola?
Quem se lembra? Faixa de pedestres. Tem sim, olha só, na foto a gente até vê um pouquinho. E eu acho que nessa foto ainda não tinha feito a faixa elevada, né, pra gente poder passar. Calçadas. Sim. E árvores? Muitas árvores. Agora nós vamos fazer uma atividade. Observe a ilustração e responda. Qual é o endereço da escola? Então vocês vão observar, olha só, tem uma plaquinha com o nome da rua e tem o número de cada casa e o número da escola. Observando a imagem, a ilustração, você vai descobrir qual é o endereço dessa escola. As ruas e as avenidas mudam. As ruas e as avenidas passam por transformações ao longo do tempo. Veja nas imagens abaixo a transformação de uma avenida. Então, nós vamos olhar atentamente para essas três imagens. Olha a primeira, Avenida Paulista, no dia de sua inauguração, 8 de dezembro de 1891. Então, olha como que ela era. Tinha carroças, cavalos e algumas pessoas. Ao lado nós temos a mesma Avenida Paulista em São Paulo em 1910. Então olha só, já tem construções, o que na primeira foto não tinha. Temos o bondinho, já tem bastante diferença. Agora na terceira foto é a Avenida Paulista em São Paulo no ano passado. Olha quanta diferença. A quantidade de carros, ônibus, iluminação, a iluminação é diferente, prédios. São muitos os motivos que contribuem para a transformação das ruas e das avenidas. Então a tia Tati vai falar alguns dos motivos para vocês. A população cresce, então aumenta a quantidade de moradias, de supermercados, bancos. Por exemplo, os casarões antigos são substituídos por prédios residenciais altos e pequenos comércios dão lugar aos grandes supermercados. Então, o que acontece? Os casarões, as pequenas casas foram mudando. Os pequenos comércios se transformaram em grandes supermercados, grandes construções. O avanço da tecnologia também modifica as ruas. Por exemplo, a energia elétrica traz os postes, fios, os letreiros luminosos. E também outra diferença que a gente vê é o aumento de carros e ônibus, que tornam as ruas mais movimentadas e bem mais barulhentas. Agora nós vamos para as atividades. A tia Tati vai ler cada questão, então assim que a tia Tati terminar de ler a questão e explicar, você pausa o vídeo para poder responder. Atividades. Número 1. Quantos anos se passaram desde a primeira foto até a última? Então você vai observar as fotos aí da página anterior, que mostra a Avenida Paulista. E você vai junto com o papai e com a mamãe fazer uma continha aí para descobrir quantos anos que se passaram da primeira foto até a última foto. Número 2. Assinale a frase correta sobre as mudanças na Avenida Paulista ao longo do tempo. Então, você vai marcar as frases corretas. Ainda hoje há bondes puxados a cavalo. Casas e bondes elétricos sempre fizeram parte da paisagem. Há poucas construções e muita vegetação. Hoje, uma avenida com carros e muitos prédios. Número 3. Pinte de vermelho o quadradinho da frase que apresenta o que permaneceu na Avenida Paulista ao longo do tempo. Essa avenida sempre foi tranquila, com pouco movimento. Essa avenida sempre teve movimento de meios de transporte, carroças, bondes e carros. Essa avenida continua tranquila e tem apenas casas.
Nessa avenida, cavalos e bondes continuam transitando de um lado para o outro. Então, você vai marcar, pintar de vermelho apenas um. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os quarteirões. Um quarteirão é uma área contornada por ruas que se cruzam. Cada quarteirão abriga diferentes tipos de construção. Há quarteirões que têm somente residências, que são casas, comércios ou indústrias. E existem quarteirões em que esses tipos de construção estão misturados. Observe o quarteirão a seguir. Então vamos observar esse quarteirão, olha só. Ele é cercado por 4 ruas. Rua Rondônia, Rua Goiás, Rua Paraná e Rua Ceará. E a gente pode observar que nesse quarteirão tem banco, supermercado, farmácia, biblioteca e restaurante. Então, agora com essas duas questões da atividade, você vai mais uma vez observar e identificar quantas ruas há na imagem e o que há entre as ruas mostradas. Observe as crianças da cena e responda. Então, você vai observar aí a imagem do quarteirão e vai responder. Em que rua elas estão? Você vai observar a imagem e vai escrever em qual rua elas estão. Qual é a rua à esquerda delas? Qual é a rua à direita delas? E qual é a rua atrás das construções? Número 4. Observe esta imagem. Então, você observando essa imagem, o que é possível afirmar sobre o formato dos quarteirões? Eles são iguais ou diferentes? Então, observa bem essa imagem e responde para a tia Tati, responde para quem está aí com você se os quarteirões são iguais ou diferentes. Número 5. Pinte a frase verdadeira. Você vai pintar apenas a que é verdadeira, hein? Quarteirão é um conjunto de construções ou praças contornado por ruas que se cruzam. A outra opção. Diferentemente de ruas e avenidas, os quarteirões nunca mudam. Terceira, os quarteirões têm sempre o formato quadrado. Então, você vai ler cada uma dos quadradinhos para ter certeza e vai pintar apenas a verdadeira. É só uma. Muito bem, amiguinho. Você me orgulha cada dia mais. 1000 beijos. A tia Tati está aqui para o que vocês precisarem.